Então, pessoal, hoje nós vamos continuar vendo a parte de circuitos em corrente alternada. A gente vai ver agora o último circuito, que é o circuito RLC. Então, a gente vai falar de resistores, indutores e capacitores, todos num circuito só, tanto série como paralelo, e resolver alguns exemplos a respeito disso. Para a gente relembrar, então, a impedância no circuito série a gente pode dar por isso aqui, né, por essa fórmula, onde a nossa impedância total Z é dada pela resistência, R, mais J, XL menos XC. Agora a gente vai conseguir usar essa fórmula por completo. Por quê? Porque a gente vai ter uma parcela do nosso circuito que vai ser XL e uma parcela que vai ser XC. Então, na verdade, nosso circuito vai ter um equivalente proporcional ao XL e XC. Então, a grosso modo, se a gente olhasse ele por fora, a gente teria, por exemplo, um circuito que possui indutores e capacitores, porém o equivalente deles seria só um indutor, ou então o equivalente deles fosse só um capacitor. Então depende do qual que vai ser maior o valor, né? Se eu tenho um indutor maior ou um capacitor maior, vai ser a predominância do meu circuito. E também a gente continua usando a fórmula de impedância vezes a corrente aqui para circuitos paralelos. Então, quando a gente tem um resistor, indutor e um capacitor em série, o circuito é basicamente esse, o circuito em corrente alternada, com um resistor, um indutor e um capacitor, todos em série. A corrente do circuito, a tensão do circuito, ela ficaria mais ou menos assim. Então a gente teria uma tensão equivalente, né? Tensão V aqui, ó, e a tensão VC, VL e VR vão estar trafegando com fases diferentes. Então a gente vai ter uma mais adiantada, outra mais atrasada, outra em fase com a corrente. Então é isso que a gente vai estar mais ou menos assim o trabalho dele. Então não vão ser valores de ângulos iguais às tensões. Então indo direto para um exemplo aqui para a gente resolver. Então esse é um circuitinho RLC que a gente vai resolver. A gente tem uma tensão de 120 ângulo zero, um XL de 30 ohms, um XC de 20 ohms, um R de 50 ohms e a frequência de 60 Hz. Primeiro passo, como é o circuito série, a gente pode usar aquela fórmula lá da impedância total. Então, nossa impedância total vai ser dada por um R, que é 50 ohms, mais J, XL menos XC. Então, a gente vai jogar aqui o valor do 30, que é o XL, menos o XC, que é 20. Então, a gente vai achar que nosso ZT é 50 mais J, 10. Então, percebam que o nosso circuito é predominantemente indutivo. Então, como o valor do indutor é maior, é como se o equivalente desse circuito aqui, se a gente olhasse aqui por fora, assim, não olhasse cada componente, fosse uma caixinha preta isso aqui, e a gente medisse, a gente ia conseguir, a gente ia perceber que era um predominantemente indutivo. Porém, não na dimensão que era antes, né, que é o valor do indutor. Era um pouco menor que o valor total do indutor, porque o capacitor ele meio que faz uma oposição a esse efeito indutivo, né? Então, a gente tem uma equivalência de 10 aqui nesse caso. O que a gente faz? Passo a passo para resolver é igual a gente resolveu os outros. Então, a gente vai pegar esse ZT, transformar ele em polar. Então, transforma o ZT aqui em polar, uso lá a calculadora, vou achar um valor 59,99, ângulo 11,31 ohms, que é o nosso valor em polar. Daí, como a gente já tem o V, já tem o ZT, a gente pode achar o IT. Lembrando que o I aqui, né, o I total do circuito, ele é o mesmo para todos os componentes, porque é um circuito série. Então a gente pega o valor de V dividido pelo meu Z total. Então, fazendo essa conta, a gente vai ter uma corrente equivalente de 2,35, ângulo 11,31 amperes. Então esse é o valor da nossa corrente aqui do circuito. A partir disso a gente consegue achar o que? As tensões em cada componente. Então a gente pode pegar, por exemplo, achar o VR, o VL e o VC. O VR vai ser a tensão no resistor em polar, vai ser a resistência em polar. Então a gente pega o valor da resistência em polar lá, pega 50, transforma em polar, vai dar 50 ângulo zero, vezes o valor da nossa corrente. Então executando essa conta aqui, a gente chega no valor da nossa tensão no resistor, que é 117,5, ângulo menos 11,31. Ou, transformando em retangular, a gente tem esse outro valor aqui. Por que a gente está transformando em retangular? Para depois a gente conseguir fazer aquela prova que a gente sempre faz, né? Verificar se vai voltar no valor original aqui da tensão. Para a tensão do indutor, mesmo processo, a gente vai pegar o valor do indutor em polar, então pega o 30, o J30 lá,
transformo em polar, vai dar 30 ângulo 90. Multiplico pelo valor da minha corrente. Então, se eu tenho o XL vezes o I, vou achar o VL. Então, eu tenho esse valor de tensão no indutor em polar. Transformo também em retangular e anoto o valor aqui. Depois, último passo, a gente vai achar a tensão no capacitor, VC. Então, eu pego o valor do XC vezes a corrente que eu achei. Então, pego o valor do XC em polar, então pego lá o menos o J20, transformo em polar, vai dar 20 ângulo menos 90. Multiplico pela corrente, vou achar esse valor aqui, 47 ângulo menos 101,31 volts. Ou, transformando em retangular, tem esse outro valor aqui. Então, basicamente, o exercício, a gente já achou todos os parâmetros que a gente queria no momento até aqui. Porém, a gente vai somar esses valores em retangular aqui de tensão. Ele tem que dar o quê? Em polar, tem que dar aquela primeira tensão que foi dada, que é 120 ângulo 0. Então, se a gente passar aqui para fazer a prova real, a gente pega todos os valores em retangular que a gente achou, do VR, VL e do VC, e somo todos eles. Então, vou somar, lembrando que a gente tem que somar a parte real com parte real, então parte real dos 3, e parte imaginária com parte imaginária, dos 3 também. Então, fazendo isso, a gente vai obter o valor em retangular, né? Porque como a gente está fazendo a soma em retangular de 119,8 mais J0, parte imaginária zerada. Se a gente transformar isso em polar, a gente vai ter o valor de 119,8 ângulo 0 volts. Então, o que a gente observa? Que deu certo. Por quê? Porque tinha que dar 120, né, ângulo 0, deu 119,8. Essas casas decimais aqui é questão de arredondamento das contas que a gente fez, porque como a gente fez bastante conta, né, tanto da corrente como das tensões e depois as transformações em polar e retangular, então tudo isso aí a gente foi arredondando as casas, então no final faltou esse arredondamento. Se usasse todas as casas decimais, a gente ia obter o valor cravado aqui de 120. Mas a gente consegue observar que deu correto o valor aqui. Se desse um valor muito fora disso, aí estaria alguma coisa errada no quesito de tensão ou de corrente ali do nosso circuito. Aí a gente passa para a segunda parte. A segunda parte é o que? A gente vai falar agora também no circuito RLC, né, resistor, indutor e capacitor, porém em paralelo. Então agora a gente vai ter esse circuito aqui, uma fonte de corrente alternada, um resistor, um indutor e um capacitor. Então a gente vai ter uma corrente total do circuito aqui e vão ter correntes para cada nó do meu circuito. Então a gente vai ter um IR, um IL e um IC. E para a gente achar o valor do I total, o que a gente faz? Acho o valor do IR, acho o valor do IL, acho o valor do IC. Se eu somar todas essas correntes aqui, ela tem que ser igual à corrente total do meu circuito que sai da fonte aqui. E analisando com relação às tensões, a gente vai ter as correntes também. Então a gente vai ter correntes defasadas, né, adiantadas ou atrasadas, dependendo do componente que a gente estiver analisando, e correntes em fase com a minha tensão lá. Então tudo vai depender de qual que a gente vai estar analisando aqui, e a corrente total que vai ser o equivalente das 3 correntes de cada ramo. Então a gente vai resolver também o exemplo 2, que é um circuito RLC paralelo. Então os valores são, a gente tem uma tensão de 120 ângulo 0, um XL de 20 ohms, um XC de 5 ohms e um R de 40 ohms, com a frequência de 60 Hz. Então esse é o nosso circuito que a gente vai resolver aqui. Primeiro passo, achar o valor das correntes. Então a gente vai ter uma corrente IR, que é dada por 120 dividido por 40, né? Então tudo em polar. Transformo o 40 ohms em polar. Acho aqui, vou achar o valor de 3,0 amperes. Transformo em retangular também para a gente fazer a soma posteriormente. Vou achar a corrente do meu indutor, que é tensão dividido por XL. Então vou ter 120 dividido por 20. Vou achar esse valor aqui, 6 ângulo menos 90. Transformo também em retangular para somar depois. E vou achar o valor do meu IC, da minha corrente no capacitor, que vai ser o quê? Minha tensão dividido pelo meu XC. Uso também esse valor, lembrando que sempre em polar os valores de XC e XL, então transformo aqui em polar. Executo a operação, encontro esse valor aqui, que vai dar, e eu coloco o equivalente em retangular aqui. Para eu achar o valor do meu IT, como que eu faço? Somo esses 3 valores de corrente. Então pego a primeira corrente IR,
somo com a segunda corrente IL, somo com a terceira corrente IC, que a gente acabou de achar aqui. Então a gente vai ter quais valores? Então a gente vai ter um valor equivalente de 3 mais J18 amperes. Então essa é a nossa corrente IT do circuito. Ou transforma ela em polar. Para quê? Para eu poder executar a operação aqui do ZT, na divisão. Então esse é o equivalente em polar. Pego esse valor em polar para achar o ZT, pego a tensão dividido pela corrente total. Tensão total dividido pela corrente total. Então, com a minha tensão dividido pela minha corrente, vou ter o valor de esse valor aqui, que vai estar da meu ZT em polar. Transformo ele em retangular para achar o equivalente ali. Então, consigo achar o equivalente do circuito. Então, com isso aqui, a gente resolveu todos os circuitos, todos os valores aqui que a gente precisava do meu circuito. Então, basicamente, o conteúdo de circuitos, a gente chega até RLC, né? Nessa parte de circuitos de só análise de circuitos. Depois a gente vai analisar outros fatores, potências que tem a ver com o circuito aqui. Mas, basicamente, a resolução em si é essa. Então, eu recomendo revisar os outros conteúdos, porque a gente trabalhou em cada módulo com um tipo, né? Começou com puramente R, puramente resistivo, capacitivo e indutivo, depois o RL, RC também a gente trabalhou, e o RLC agora. Então tudo foi gradativo até chegar nesse ponto que seria os três juntos. Mas a análise de circuito continua a mesma, o que muda é o cálculo de algum componente a mais, o que muda ali é os sinais dos cálculos. Então, isso aí, muito obrigado.